juntos. Então vamos juntos meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra e a pregação da palavra. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, apenas o verso número 1. Verso 1 que está destacado aí na tela. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Feita a leitura da Bíblia Sagrada na Nova Versão Internacional. E eu quero pedir ao Senhor que nos dê direção para este momento, que nos ajude e que nos abençoe. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas. Tem misericórdia do teu povo, das pessoas que ouvirão esta palavra, daqueles que serão ministrados com esta palavra, que receberão, Senhor, os ensinamentos que aqui tem e principalmente de nós, que somos os primeiros a ser alcançados com ela. Clareia e abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos olhar hoje para o seguinte, que fé e paciência são alicerces da maturidade. Fé e paciência, alicerces da maturidade. Nós viemos ministrando por alguns dias sobre ser igreja, sobre sermos igreja, sobre ser igreja de Cristo. E algumas vezes nós falamos sobre crescer, sobre atingir a maturidade no reino espiritual. E quero começar dizendo que a vida cristã, ela é feita de fé, de muitas provações, não poucas, e também de muita paciência. Fé, provações e paciência. Creio que não é só a minha vida, de vocês também tem esses três elementos. Agora, é importante lembrarmos de que paciência só se adquire por meio de muitas provas, por meio de muitas provações. Nós lemos aqui ao abrir deste culto, ouvimos de que a paciência também é um fruto do Espírito, portanto, está junto com o dom dado por Deus, mas ela não acontece numa mágica. Ela não acontece num passe de mágica, num estalar de dedos. E isso de que precisamos de paciência para passar por provações, e ela é feita através de uma fé que se sustenta em algo real e verdadeiro, deve orientar o nosso cristianismo, deve nos dar a direção do que nós estamos vivendo como crentes, que é que nós esperamos. Pelo que mesmo nós estamos servindo a Deus? Quais são os nossos alvos? Quais são os nossos objetivos? Olha só, na primeira igreja, na igreja chamada primitiva, todo o cristão era um discípulo disposto a morrer pelo seu mestre, disposto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Todo o cristão estava disposto a seguir a Jesus. Seguir a Cristo significava o seguinte: renúncia, submissão, obediência e um seguir a Jesus incondicional. Era Jesus quem impunha as condições e não as pessoas. Era Jesus quem dizia o que era preciso ser feito para que o seguissem. Era um seguir incondicional. Todo o que quisesse seguir não colocava condições. Diferente dos dias de hoje, em que muitas vezes já ouvimos: eu só vou para tal lugar, tal comunidade, se lá tiver isso, se lá tiver aquilo. É um seguir condicionado, porque eu só vou se. Na comunidade dos primeiros cristãos, o seguir a Cristo era incondicional. E eles estavam dispostos a ir até a morte, se preciso fosse, por causa do nome do Senhor. Hoje, nos nossos dias, parece que esses termos
não significam a mesma coisa quando olhamos para o que nós vemos no dia a dia. Parece que mudaram o significado e também o conteúdo desse seguir a Cristo. A pergunta para nós é: será que a mensagem do Evangelho mudou? Será que a mensagem cristã mudou? Precisamos olhar isso com carinho. Então, o que eu quero começar dizendo para vocês é que vamos passar por muitas provações, mas as provações e as tribulações não podem ser vistas como ruins, não podem ser vistas como algo ruim, algo prejudicial, e também não podem ser vistas como falta de fé daquela pessoa que está passando por tribulação, por provações. Não é isso. As provas são necessárias, guardem bem isso. É necessário passar por tribulações e elas fazem bem para o nosso caráter. Isso é importante a título de introdução. E continuando, eu quero dizer a vocês, em primeiro, que a fé tem estágios. Nós vivemos e praticamos a nossa fé em estágios. Olha aqui comigo, olha só. Primeiro, a fé é necessária para a salvação. É o primeiro passo de fé que nós damos. Lembram da carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9? Vocês são salvos pela graça. É favor de Deus, por meio da fé. Qual é o meio que providencia para que alcancemos a graça da salvação? É a fé, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito. Somos salvos por meio da fé, e isso é um presente de Deus. A fé, primeiro, é necessária para a salvação. A seguir, a fé é a base de uma certeza que vai trazer paz com Deus, paz na vida. É a base de uma certeza e uma vida para agradar a Deus. É isso que produz uma fé, uma vida cristã vitoriosa. O que produz uma vida cristã de vitória é aquela fé que evolui da fé do crer em Cristo, do crer em Deus, e evolui para uma fé que procura intimidade com Deus, um dia a dia com Deus, paz com Deus e que procura agradar a Deus. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Nós abrimos aí em Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E o verso 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma condição para agradar ao Senhor, a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para agradar a Deus precisa de fé. É preciso crer para aproximar-se dele que ele existe e que ele recompensa e que ele se agrada daqueles que o buscam. Isso é a base para uma vida vitoriosa. Então, é preciso primeiro crer para pertencer a Deus. E para viver, na sequência, é preciso continuar crendo. Senão, nós vamos viver a vida toda frustrados, chateados, cheios de incertezas, cheios de dúvidas quanto à nossa própria fé e quanto a Deus e a sua pessoa, a pessoa dele, por falta de intimidade com ele, por falta de conhecimento do Senhor. Vejam, não é que nós nunca vamos falhar, concordam comigo? Parem para pensar. Não é que nós nunca vamos falhar, não é isso. Nos textos lidos até aqui, nós só precisamos crer. A única coisa que nos é requerida é crer. Não há outro esforço necessário. Na nossa humanidade, nós falharemos, mas nós podemos nos levantar em todas as vezes que falharmos. Senão,
Prestem atenção no que diz a Bíblia em Provérbios 24 e o verso 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Isso é maravilhoso, pois ainda que o justo, o honesto caia, e ele usa a conta de 7 vezes, é um número para dizer completude, ele vai erguer-se em todas elas. Se não, vamos olhar para a vida de Asaf, o salmista. Asaf olhou para o ímpio, ele olhou para a vida do ímpio, e por um momento, olha o que aconteceu, Salmo 73, verso 2, por um momento, Asaf olha para o ímpio, e aí ele diz, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que Asaf faz, vai olhar para o ímpio e fica com inveja de como o ímpio é próspero. Fica com inveja da vida que o ímpio leva. E lá no Salmo ele desenvolve, olhando para diversas coisas, a ponto dele chegar a pensar como o ímpio é feliz. E olha o que ele pensa no verso 13 do Salmo 73. Certamente, olha que pesado isso, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Em outras palavras, ele está dizendo, eu olho para o ímpio e penso, foi inútil manter-me fiel a Deus até aqui. A minha fidelidade foi inútil. Mas no mesmo Salmo, num determinado momento, o salmista entra no santuário de Deus, vai à presença de Deus e tem o seu entendimento aberto. E aí no verso 22 do Salmo 73 ele reconhece, eu agi como insensato e ignorante. É reconhecimento, é arrependimento. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. É o salmista Asaf falando com Deus. Contudo, sempre estou contigo. Ele reconhece. Tomas a minha mão direita e me sustens. Eu posso cair, mas o Senhor me toma pela mão direita. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Pergunta o salmista. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos, todos os dias. Que maravilhoso é quando reconhecemos. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Então, nesses estágios de fé, tem 2 coisas aqui, ó. Existe um tipo de fé que chamamos de fé ativa, a fé que age, fé que providencia, fé que move. É o tipo de fé de homens e mulheres, e os nomes deles estão na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 11. Pode ser que nós desejemos esse tipo de fé sempre, seja só esse. É uma fé positiva, é uma fé de conquistas, uma fé que quer milagres, uma fé por curas, uma fé por vitórias. É claro que esse tipo de fé é o mais desejado, concordam comigo? É esse tipo de fé que eu quero ter. Uma fé que arrasa, uma fé que bota para quebrar. Todos nós queremos esse tipo de fé. Hebreus, meus irmãos, fala desses homens e mulheres, e por meio dessa fé, diz o escritor aos Hebreus, tiveram a sua oferta aceita por Deus, como Abel. Por meio dessa fé, foram arrebatados, como foi Enoque, que andou com Deus, foram salvos, como foi Noé. Por meio dessa fé, homens como Daniel fecharam a boca dos leões, enfrentaram e venceram a fúria do fogo, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego.
Por meio dessa fé, derrubaram muros, como Josué e o povo de Israel em Jericó. Por meio dessa fé, se encheram de coragem e temor a Deus e acolheram o povo de Deus, ajudando-os, como fez Raabe. Essa fé é fascinante. Essa fé fascina, essa fé atrai e essa fé merece elogios. Olha que coisa. Não tem nada de errado com essa fé. É uma fé desejável para todos nós. E é importante lembrarmos que não tem nada de errado com ela. Mas há um outro lado da fé, e eu digo que é um outro estágio da fé, que precisa ser exercitado sim. E as duas andam juntas. A primeira, essa fé arrebatadora, é a fé ativa. Mas existe também a fé passiva. A fé que sofre. Vejam, Hebreus registra gente que teve essa fé, aqui mesmo no capítulo 11. Não se trata mais de conquistas, olhem bem, de milagres, de realizações, de curas, de livramentos, nem de grandes vitórias. Pelo contrário, Hebreus relata gente que por causa desta fé, pela fé, sofreram açoites, acorrentados, enfrentaram prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, foram afligidos, foram maltratados, vagaram pelos desertos e pelas cavernas. Gente que apresenta esse tipo de fé, uma fé passiva. Esse grupo de sofredores tinha fé, irmãos, igual o primeiro grupo. Igual aquele primeiro grupo da fé dos milagres, da fé arrebatadora. A Bíblia chega a dizer que o mundo não era digno deles, em Hebreus 11:38. Não era digno dessa gente. Diz que todos esses, olha só, receberam bom testemunho, ou seja, foram aprovados por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que Deus está querendo nos ensinar hoje? Não se enganem, não se enganem, porque esse tipo de fé do sofredor, do passivo, era plano de Deus. Eles, disse a Bíblia aí, não receberam o que havia sido prometido a eles, conforme Hebreus 11:39. Mas em 11:40 diz o escritor: pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. O cumprimento da promessa para eles não chegou enquanto viviam, o escritor aos Hebreus diz. Não chegou enquanto viviam, mas o cumprimento da promessa na vida deles. E para nós também é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Lembram das palavras dele? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25-26. Dois estágios de fé: a fé para crer e se apossar da bênção da salvação, apossar do Senhor Jesus, e a fé para viver uma vida de vitória. Pode ter essas vitórias, que algumas são ocasionais, ou podemos nunca ver nada daquilo que almejamos, mas Deus, na sua maneira e no seu plano, já tem tudo designado e vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos ser pacientes. Isso é importante. Precisamos ser pacientes nas provações. Olha só, irmãos, orar ajuda a ter paciência, mas não basta. Estão me ouvindo? Não basta orar para ser paciente, porque paciência é fruto de um trabalho. Paciência é fruto de um processo que envolve a nossa fé. Paciência está relacionada com o tanto de provações que a gente passa. E olha,
não é nem a questão de passa e vence, não. Às vezes você pode passar uma provação e aos teus olhos ser derrotado, mas espiritualmente você foi vitorioso. Porque depois daquela aparente derrota, você saiu mais humilde, você saiu mais compreensivo, mais misericordiosa, mais misericordioso. A fé está relacionada com as lutas e provas que nós passamos. A paciência está relacionada com lutas e provas que nós passamos. Qual é o resultado, então, da fé que é provada? É maturidade. A fé que é provada gera maturidade. Por isso, Tiago diz na sua carta, no primeiro capítulo, Tiago 1, verso 2 até 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alegrem-se, diz Tiago. Perseverança significa permanência, constância, firmeza, foco. Ser perseverante é olhar para frente, é não olhar nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia vai usar muito isso para aquele que é determinado, que mantém o foco, que vai atrás do objetivo. Não olhem para um lado nem para outro. E isso tudo não no mar de rosas, não no mar calmo, isso tudo no meio das provações. Fiquem firmes, não olhem nem para a direita e nem para a esquerda. Ficar firme na prova gera paciência, e a paciência fortalece. Por isso que Pedro vai comparar a prova da fé com o remover das impurezas do ouro. Olha só, Pedro diz que as provações acontecem, 1 de Pedro 1, verso 6, as provações acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mais que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 de Pedro 1:7, aliás. Olha só que maravilhoso. A fé sendo provada é igual o ouro passando pelo fogo, de onde as impurezas estão sendo retiradas, e lá do outro lado, no cadinho, fica só ouro puro. Como é que a nossa fé é provada? Que fogo é esse que prova a nossa fé? A nossa fé é provada pelo fogo da tribulação, é provada pelas privações. É ou não é? Ela é provada pelas enfermidades. É ou não é? Ela é provada por lutas que temos que enfrentar, geralmente todos os dias. Essa é a prova da fé. E qual é o resultado? Quando somos provados, estão sendo tiradas do nosso ser as impurezas. Estão sendo removidas do nosso ser as impurezas, e isso vai fortalecer a nossa fé. É importante nos lembrar, terceira coisa, que crescer dói, viu? Crescer dói, mas traz alegria. Qual deve ser a nossa atitude diante das provações? Lembrem disso. As provações estão aperfeiçoando a nossa fé. Tiago, nós já lemos aqui, Tiago 1 e 2, diz que isso deve ser motivo de alegria. Quando estamos sendo provados, o que significa? O que é que vocês acham? Quando estamos sendo provados, significa que o nosso Pai nos ama. Deus não disciplina aquele que Ele não ama. Significa que o nosso Pai nos ama e por isso nos prova. E Ele escolheu essa forma de nos tratar. É isso. Quando somos provados, significa que Deus nos ama. E foi assim que Ele escolheu cuidar de nós. Como agir? Como reagir? Quais as atitudes diante das provações? O sentimento deve ser: eu estou crescendo. E crescer dói. Por quê? Porque a maturidade está sendo produzida dentro de nós e ela é prova
da nossa fé. Eu estou sendo purificado. Como o fogo limpa o ouro, a minha fé é limpa pelas provações. Isso é importante, vai me deixar mais forte. Olhem só, tirem os olhos dos problemas. Tirem os olhos das provações. Elas são só um meio para aperfeiçoar sua vida, viu? Tira os olhos dos problemas, põe os olhos em Deus. Olhe para o alto, como diz o salmista. Eleva os olhos para os montes, para o alto. É lá que está o socorro. Tenhamos na mente, tenhamos na vida alvos elevados, crendo. E pela fé, o resultado final vai ser maravilhoso. É isso. Para muitos de nós, ou talvez para muitos que não têm a mesma fé que vocês, a mesma fé que nós, parece estranho, né? Mas para o cristão, as dificuldades, a luta, a tribulação, a provação em várias áreas da vida fazem bem. Viu? A luta faz bem para a gente, porque ela nos solta depois de passarmos por provações, saímos melhores, saímos mais crentes. E aí depois a gente vai relaxando um pouquinho. É só prestar atenção, os primeiros dias, assim que nos reunimos durante a pandemia, aquela sede de estar junto, aquela sede de nos reunirmos. E hoje parece que vai esfriando, mas a prova nos torna melhores. O medo da morte, que invade o coração de muita gente, nos torna melhores. Nos torna melhores porque somos provados. Tenhamos então uma atitude correta diante das coisas que nos causam dor. Preste muita atenção a isso. Tenha uma atitude diferente diante das coisas que te fazem sofrer. É Deus permitindo que você passe por elas, para que você saia melhor, para que você seja aperfeiçoado. Olha assim, ó. Olha aqui o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo ordena a respeito disso. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Viu? Aceitem este conselho. Aceitem. Está sendo produzido em você maturidade. Crescer dói, mas traz alegria. E por último, eu quero olhar para um exemplo de alguém de fé que pode ser um modelo, algo para que nós pautemos a nossa vida. E nós vamos olhar para o pai da fé. O que é que te encanta quando olha para o pai da fé? Você já leu a história do pai da fé, Abraão, detidamente, prestando atenção nos detalhes? Escuta aqui, ó. São os últimos, talvez 5 minutinhos no máximo. Mas olhem só. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe apareceu. E lhe prometeu nessa feita terra, um filho e a paternidade de uma grande nação. Prometeu-lhe que ele teria muitos dependentes, muitos descendentes. 75 anos. Abraão partiu em obediência ao que Deus lhe disse para fazer. Ele foi. E ele chegou logo em Canaã, não demorou para chegar a Canaã, mas ele teve que esperar 25 anos pelo filho que Deus prometeu. Vejam, Abraão, conhecido como pai na fé, também teve que ter paciência. É ou não? Você recebe uma promessa. E aí fica por 25, você não sabe que serão 25, mas demora 25 anos para acontecer. Olha só, olha que coisa. Então é preciso ter paciência. Abraão teve paciência. Olha o que disse o apóstolo Paulo a esse respeito em Romanos 4:18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Entendeu? Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Abraão creu contra a esperança, em esperança. É isso que o nosso texto no geral diz. É verdade, olhando para esse patriarca, pai da fé, que no caminho da fé Abraão vacilou. Pense nisso. Abraão mentiu. No caminho da fé, enquanto obedecia a Deus,
Olha que coisa, Abraão dormiu enquanto Deus selava a aliança com ele. Ele nem viu, ele nem participou, ele caiu num profundo sono, conta-nos Gênesis. E ele aceitou a proposta de adiantar o processo de paternidade, porque parece que 25 anos estava demorando demais. Quanta coisa cometeu o nosso pai na fé. Talvez Sara e Abraão desejassem ajudar a Deus, ou ainda dar uma apressadinha no céu, porque o céu parecia devagar. Tem momentos que o céu parece que está devagar para você na sua vida, ou foi só para Abraão? Olha, 25 anos, afinal de contas, é tempo demais. Parece que a promessa tinha ficado no tempo, no esquecimento, no passado. Parece que a promessa não passava de conversa. Mesmo assim, a fé e a paciência de Abraão estão registradas e são exemplo para nós. Deixa eu dizer para você que tem dificuldades, muitas vezes sente-se fraco, sente-se desmotivado. Abraão também teve momentos de fraqueza, desmotivado, usou de artifícios ilícitos, quis, como se diz, dar uma mãozinha para Deus. E daí? O que importa é que, no resumo, está registrada a sua fé. Está registrado, ele teve fé. E é importante lembrar que não precisa apressar Deus. Não vai adiantar apressar Deus. Ele não age, ele nem responde às nossas orações debaixo de pressão. Não é por isso que ele responde. Eu leio Hebreus capítulo 11, o verso 8, sobre Abraão, onde eu vou encerrar a partir do verso 8 até o verso 11. O exemplo de fé é o pai na fé, é o nosso pai na fé, Abraão. Pela fé, diz o escritor aos Hebreus, Abraão, quando chamado, obedeceu. Viram? Quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora nem soubesse para onde estava indo. Obedeceu. Pela fé, ele peregrinou, diz Hebreus, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, pela fé. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, ele tinha esperança em algo que Deus estava formando, Deus estava edificando. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Por quê? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ouviram? Deus é fiel. E isso é tudo. Deus é fiel, viu, irmãos? E isso é tudo que nos interessa. E isso é tudo que nós precisamos. É pela fé. Deus nos abençoe. Deus nos dê graça. Pai querido, abençoa teus filhos. Abençoa-nos a que tomemos posse desta palavra. Pela fé. Abençoa-nos, Deus, para que tenhamos sempre na mente de que fé é necessária, de que perseverança é necessária, que estas coisas são necessárias para permanecermos. Fé e paciência são os alicerces. Fé e paciência são os alicerces para a maturidade. Ajuda teu povo a crescer, Senhor. Ajuda tuas filhas e filhos a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tomem posse desta palavra. Tomem posse de tudo que você ouviu. Não vamos querer dar uma mãozinha para Deus. Vamos nos colocar nas mãos dele. Nós podemos ser pegos querendo apressar o processo de Deus. Queremos ser pegos querendo apressar o que Deus está fazendo. Ele sabe fazer e faz bem.